Eu desejo a você a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu pretendo falar para você neste vídeo sobre o lugar de Deus no mundo. E pretendo falar a partir de Mateus capítulo 13, dos versículos de 24 a 30, que nos diz assim: Propôs-lhe outra parábola dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Deus está sob suspeita há muito tempo. Não é de hoje que Deus é um ser suspeito. Porque a ideia que nós temos de Deus não parece se encaixar com a ideia geral que nós temos de mundo, do mundo que foi criado por Ele. A ideia que nós temos de Deus é que Ele é perfeito e que Ele é bom. E existem sinais de sua bondade e perfeição em tantas noções de harmonia e de beleza que estão espalhadas por todo o universo e até mesmo no corpo humano. Mas a noção que nós temos de mundo é que o mundo é imperfeito e mau. No mundo existe dor, riscos, sofrimento e, acima de tudo, a morte em toda parte. A contradição entre essas duas ideias, entre essas duas noções, faz com que a suspeita recaia sobre Deus. Existe a suspeita de que talvez Deus não tenha criado o mundo, de que talvez ele nem exista, porque se ele existisse, ele teria criado um mundo bom e perfeito, como ele é. Então talvez o mundo seja fruto do acaso, e sendo assim, nós somos fruto do acaso. A nossa vida é um acaso, nada faz sentido e nós estamos sozinhos no universo. Existe também a suspeita de que talvez Deus não seja perfeito e nem bom. Porque se Deus existe e Ele criou um mundo imperfeito e mau, então Ele não é perfeito e bom. E sendo assim, nós estamos em desvantagens em relação a Deus e nós somos vítimas dele. Mas essa não é a única maneira de entendermos o papel de Deus no mundo. Não existe apenas o caminho da suspeita sobre Deus. Existe também o caminho da suspeita sobre nosso próprio conhecimento, de que talvez falte alguma peça no conjunto das coisas que conhecemos e que percebemos. Talvez tenhamos que admitir que nós não sabemos de tudo, de que nós não conhecemos o que levou ao distanciamento entre essas duas realidades, a realidade de um Deus bom e perfeito e a realidade de uma vida imperfeita. Não sabemos o que aconteceu para que houvesse esse distanciamento. Por outro lado, nós temos que admitir que um Deus bom e perfeito teria deixado uma explicação para nós a respeito disso. Um caminho para que nós entendêssemos o que foi que houve. E o Evangelho de Jesus demonstra que existe sim uma explicação divina para a realidade desta vida e deste mundo. Por isso, você passa a entender o papel de Deus no mundo quando entende o que aconteceu com o mundo. E Jesus nos explica isso através da parábola do trigo e do joio, parábola que nós lemos hoje. E nós vamos dar uma olhada nessa parábola. E a parábola nos diz que o que foi semeado foi semente boa. A parábola nos conta de um pai de família, um dono de plantação, que plantou uma semente boa. Nós sabemos pela parábola que se trata de trigo.
Porque não existe lógica de um lavrador semear espinhos para sua própria produção. Com isso, Jesus está dizendo que foi o bem que Deus inseriu na vida terrena, na vida humana. Na explicação que Jesus deu da parábola do joio e do trigo, ele diz que esse semeador é o Filho do Homem, porque ele, Jesus, é o representante de Deus na terra. Ele diz que o campo é o mundo. Veja, o campo não é a igreja, portanto não se trata da igreja. O campo não é o povo de Israel, então não se trata do destino de Israel. Ele está falando sobre o mundo, o que aconteceu com o mundo. E o que acontece é que Deus semeou o bem e coisas boas no mundo. Coisas boas como simetria, proporção, harmonia, sincronismos, beleza, vitalidade, completude e continuidade. Princípios presentes até hoje na criação. E a parábola continua dizendo que o joio foi acrescentado. O joio é uma erva daninha e essa erva daninha foi semeada, espalhada entre o trigo. E aqui, na explicação que Jesus deu mais adiante, representa o mal, representam pessoas más, representam as más intenções, a adversidade, as armadilhas, a dor, os imprevistos, os acidentes, o adoecimento, a morte, enfim, a definição de mal que nós conhecemos muito bem. A parábola diz que foi um inimigo que semeou essa erva daninha no meio do trigo. Esse joio foi acrescentado. Não foi plano original do dono da plantação, não foi plano original do semeador, não estava entre as suas sementes. E a parábola diz que esse acréscimo aconteceu no turno dos trabalhadores. Enquanto os trabalhadores estavam dormindo, no momento em que eles deveriam estar acordados, cuidando do cultivo do trigo que foi semeado. Portanto, houve uma abertura, houve um vacilo por parte dos trabalhadores que gerou uma abertura para que o inimigo, na displicência desses homens, pudesse acrescentar o joio. O que Jesus está dizendo é que o mal no mundo é um acréscimo. O mal não estava nos planos do perfeito Deus, do Deus vivo. Não foi Deus que inseriu o mal na vida humana na terra. O mal foi acrescentado dentro dos vacilos humanos, dentro do período da humanidade. Aconteceu em nosso turno. E dessa forma, a grande pergunta sobre o mal acaba se voltando contra nós mesmos. A parábola continua nos informando que o dono da plantação é questionado pelos trabalhadores. Ele é questionado por causa do joio que foi plantado no turno dos trabalhadores. Jesus está falando aqui que Deus é questionado sobre o mal presente na existência. É essa velha suspeita que paira sobre Deus. Porém, nós nunca nos questionamos se por acaso nós, como humanidade, temos papel nisso. A parábola diz mais. A parábola diz que o dono da plantação responde aos trabalhadores. Ele parou para responder quando ele poderia simplesmente ou demiti-los ou, como era costume na época, castigá-los. Mas existe uma resposta, existe uma explicação, e a explicação é que não foi ele quem semeou o joio. O joio foi acrescentado, o inimigo foi quem fez esse acréscimo. Na explicação de Jesus, esse inimigo é o diabo. O diabo, no Novo Testamento, representa a personificação do mal que existe no mundo. A palavra diabo, do grego diabolos, significa adversário, aquele que propõe adversidade. O que Jesus está dizendo aqui é que Deus se comunicou com a humanidade a respeito do assunto. Deus explicou sobre essa realidade através da sua palavra, e a palavra de Deus está registrada nas Escrituras. A explicação, portanto, existe. A explicação para a realidade está disponível para todas as pessoas. Mas a pergunta que se faz é: quem é que quer saber? Quem está interessado? Prosseguindo, a parábola diz que os trabalhadores pedem autorização para arrancar o joio. O desejo aqui é de arrancar esse mal que foi acrescentado
porém com métodos humanos. É o desejo de pedir a Deus a autorização para a gente eliminar o mal do nosso jeito e da nossa forma. É o desejo da humanidade de matar todos os homens maus através de um genocídio do bem, em nome do bem. É o desejo de estabelecer uma ditadura do bem com os nossos métodos letais em nome do bem e em nome de Deus. Porém, a parábola diz que o dono da plantação não autorizou. O joio está misturado com o trigo, e se arrancar o joio, o trigo pode ser prejudicado, porque o joio se parece com o trigo antes do trigo ficar maduro. Jesus está falando com isso de que no mundo o mal está misturado com o bem. Não é uma questão simples, não é uma questão de duas cores, de branco e de preto. Essas duas cores estão misturadas entre muitos tons de cinza, de maneira que não sabemos onde termina o branco e onde começa o preto, onde começa um e termina o outro. O fato é que o mal está misturado entre nós e, mais do que isso, o mal está misturado em nós. Agora, o joio faz parte do trabalho daqueles trabalhadores que cochilaram na hora que deveriam estar acordados. Agora nós temos que conviver com a realidade do mal em toda a parte, porque arrancar o mal requer um trabalho cuidadoso. Então a parábola finaliza com algo maravilhoso. O dono da plantação fala a respeito da colheita. Um dia a plantação estará madura, e aí então o trigo estará diferente do joio e vice-versa. Então haverá esse trabalho cirúrgico, onde o joio será tirado, separado e eliminado, sem prejudicar o trigo. Jesus está dizendo que um dia Deus vai retirar o mal do mundo. Mas para isso haverá um momento apropriado, um momento em que as coisas estarão maduras, para que haja essa limpeza da existência e da realidade humana. Entenda o que aconteceu com o mundo e você vai entender o papel de Deus. Através de Jesus você entende que o mal foi acrescentado ao mundo fora da intenção divina. A intenção divina não incluía criar um lugar hostil para nós vivermos. Na intenção divina não estava o plano de sequer criar uma natureza hostil dentro de nós. Você já viu como nós nos autossabotamos? Você já viu como nós somos perigosos para nós mesmos em determinados momentos e circunstâncias? Você já viu como nós somos capazes de nos machucar e ferir de maneira consciente ou inconsciente? E você acha que um Deus bom nos criaria planejadamente assim? O fato incômodo é que o mal é resultado do nosso pecado. A palavra pecado na Bíblia significa errar o alvo. O alvo de Deus desde o início foi o bem e aquilo que é bom, perfeito e agradável. Mas nós erramos. Nós somos aqueles que dormiram na hora que deveriam estar acordados para cuidar da plantação. E isso significa que Deus permitiu a entrada do mal frente à nossa falha, frente ao nosso pecado. Deus não intencionou o mal, mas permitiu. O Deus perfeito e bom permitiu a entrada do mal por uma boa razão. Primeiro, para que o fato ficasse exposto em nossa percepção e em nossa consciência. Por isso que nós percebemos a discordância que existe com a presença do mal. E porque nós percebemos é que nós buscamos respostas, mesmo que seja questionando Deus, mesmo que seja colocando Deus sob suspeita. Em segundo lugar, Deus permitiu para que nós desejássemos uma realidade melhor. Nos incomodamos com o mal e desejamos uma vida melhor e um mundo melhor. E uma vez que nós desejamos isso, nós podemos nos juntar a Deus e nos juntar ao plano de Deus para a redenção da realidade. Deus está trabalhando em algo para corrigir todas as coisas. E quando nós desejamos uma vida melhor, nós podemos nos juntar ao projeto de Deus. De fato, Deus retirará o mal que foi acrescentado. Não foi intenção de Deus a existência do mal na realidade humana. Por isso, Ele está providenciando arrancá-lo da sua criação. Deus arrancará o mal dentro de nós e fora de nós.
Deus mudará o caráter da realidade, tanto de fora de nós, quanto da realidade de dentro de nós. No momento apropriado, o bem que ele semeou na existência suplantará todo o mal que um dia foi acrescentado. Por isso, se ajuste ao projeto de redenção de Deus, para você fazer parte dessa transformação que acontecerá. E então você poderá experimentar a redenção da realidade, quando o mal será retirado e a história humana poderá prosseguir da maneira como sempre deveria. E você experimentará a redenção de fora de você, mas também a redenção de dentro de você. Porém, se você não se ajustar ao que Deus está fazendo, você vai ficar de fora do reino que virá. E você se ajusta ao plano e ao projeto de Deus por meio de Cristo, o Salvador, seguindo o Senhor Jesus Cristo por meio do seu Evangelho. Portanto, confie em Deus, porque Deus é bom. Deus existe, e Ele se manifesta em tudo que tem harmonia no seu corpo, na vida e no universo. Deus é bom, e não existe uma definição diferente para Ele. Um dia, Ele vai fazer o bem que Ele criou, suplantar todo o mal que foi acrescentado, de forma que fique na vida humana e na existência somente o bem, a harmonia e a plenitude. Deus é bom, Ele não quer o seu mal, Ele quer apenas o seu bem. Por isso, Ele providenciou redenção para você e para o mundo, por meio do seu Filho Jesus, o Salvador. Por isso, confie a sua vida e o seu destino a Ele.